Depois de testar centenas de perfumes nos últimos anos, uma coisa ficou bem clara para mim. Tem vários perfumes designer no mercado que têm uma qualidade similar ou até mesmo superior à de vários perfumes de nicho. E nesse vídeo eu vou mostrar 10 perfumes designer da minha coleção que provam exatamente isso. Fala pessoal, hoje eu vou falar de 10 perfumes designer da minha coleção que poderiam facilmente ser vendidos em frascos de perfume de nicho. Mas antes de falar do primeiro perfume, eu vou definir rapidamente dois conceitos. Perfumes designer são criados geralmente por marcas da indústria da moda, como por exemplo Dior, Hermès, Yves Saint Laurent, e essas empresas têm um foco comercial muito grande, tem também ampla distribuição dos produtos e um apelo ao público geral. Já os produtos de nicho são meio que o oposto disso. Eles são criados por empresas que focam na perfumaria e em produtos relacionados à perfumaria. Nesse caso, essas empresas têm mais liberdade criativa, têm também propostas mais artísticas para os perfumes e uma preocupação comercial muito menor do que as empresas de design. Mas essa é uma conceituação bem resumida, porque tem vários contra-exemplos para essa definição. Por exemplo, a Creed é uma marca de nicho, mas ela tem uma preocupação comercial muito grande. Inclusive, ela já foi vendida 2 ou 3 vezes aí nos últimos 5 anos. Enquanto a Comme des Garçons, apesar de ser uma marca designer, ela é bem famosa por fazer perfumes bem criativos, bem artísticos, e alguns deles são bem difíceis de usar também. Então esse conceito que eu dei aqui no vídeo, ele é bem resumidão assim, sempre vai ter exceções à regra. Para esse vídeo, eu escolhi no máximo um perfume por marca, para dar uma diversidade aqui nos perfumes que eu vou falar, mesmo porque, senão, metade dessa lista aqui seria só de perfumes da Tom Ford, que é a marca designer que eu tenho mais frascos aqui na coleção. E o vídeo de hoje não é um ranking, ao contrário dos outros que eu já fiz aqui no canal. Então eu não estou falando do pior para o melhor, nem o inverso. Todos aqui são muito bons para mim. Começando o vídeo com esse perfume aqui. Esse é o Bel Ami, da Hermès, um clássico da marca. Foi criado em 1986, ou seja, 40 anos atrás. E o perfumista aqui é o Jean-Louis Suissac. Esse aqui é uma das melhores notas de couro que eu tenho na minha coleção. Perfume bem elegante, bem masculino também. Eu acho que perfumes que têm a nota de couro forte, igual esse aqui, geralmente são mais masculinos do que compartilháveis ou femininos. Perfume que eu usei bastante para ir para o trabalho nos últimos 2 anos. Eu geralmente borrifo 7 vezes na pele, né, e na roupa também, para durar o dia inteiro aí no escritório. Esse perfume hoje, eu tenho esse frasco aqui de 100 ml, vê que ele está bem cheio ainda, mas eu na verdade eu comprei um decante de 10 ml primeiro e eu sequei esse decante. Então quando ele estava quase acabando, consegui achar esse frasco aqui na promoção, comprei para ficar como backup já. Bom, eu gostei tanto do estilo do Bel Ami, que eu acabei comprando um outro perfume, dessa vez de nicho, que ele tem um cheiro muito parecido com esse Hermès, que é esse aqui. Esse aqui é o Cajal Saulage. O frasco dele que é bem bacana, fosco. O cheiro dele é muito parecido. Não tá na lista aqui porque é um perfume de nicho, mas... borrifador pressurizado, muito bom. Cara, é muito parecido. Tanto a nota de couro quanto o patchouli do perfume. Segundo perfume designer com qualidade de perfume de nicho, que eu vou falar nesse vídeo, é um perfume que infelizmente já foi descontinuado, que agora está um pouco complicado de achar com preço legal. É esse perfume aqui. É o Narciso Rodrigues for Him EDT, Eau de Toilette. Ele foi criado por ninguém menos que Francis Kurkdjian, 2 anos antes dele criar a própria marca, a MFK. O borrifador dele é bem bom também. Só a tampa que é meio tosca. Minha tampa tá quebrando. Não sei como. Abri esse frasco recentemente. Ó. Dos 10 perfumes que eu vou falar nesse vídeo, esse perfume está entre os 2 ou 3 melhores, com certeza. Esse perfume aqui é muito famoso por conta da folha de violeta e também por conta do almíscar. Eu gosto tanto do estilo desse perfume que antes de eu achar esse frasco aqui para vender, é um frasco de 50 ml, eu acabei comprando um decante de 5 ml dele, não sabia se eu ia achar um frasco dele um dia, e antes disso eu acabei comprando vários perfumes que tem um cheiro que lembra de alguma forma, muito por conta da folha de violeta desse perfume. Então, por exemplo, o perfume que eu comprei aqui que é de nicho,
que eu gosto bastante é esse aqui. É o Portrait Man da Amouage. Um dos frascos mais bonitos que eu tenho na coleção também. Além do Portrait Man da Amouage, eu tenho também o Aqua Fahrenheit, perfume descontinuado da Dior. Vai ter também a folha de violeta aqui. Assim, não estou falando que os perfumes são parecidos ou clones um do outro, nada do tipo. Mas por conta da folha de violeta, eu acho que é uma nota muito fácil de identificar assim que você borrifa o perfume. Depois desse Dior, tem esse aqui, do Pharrell Williams, descontinuado também. Chama Girl. Infelizmente eu só tenho 10 ml dele. Não consegui comprar o frasco. Vou colocar uma foto aqui do lado do frasco desse perfume. Frasco bem icônico também. Bem legal para quem coleciona. E o quarto perfume parecido com o Narciso Rodrigues For Him é esse aqui. É o Vibrant Leather and Violet Elixir, da Zara. Comprei esse perfume que tem uns 3 anos. Foi descontinuado, obviamente, igual a Zara gosta de fazer. E ele não voltou ainda para o mercado. Então, não é muito fácil de achar esse aqui. Então, como eu disse, esses 4 perfumes que eu mostrei aqui, que são parecidos com o Narciso Rodrigues, na verdade eu comprei eles antes de conseguir achar esse frasco aqui, que é um frasco vintage, bem difícil de achar. Então, hoje eu estou usando mais esse aqui do que aqueles outros 4 lá. Se eu pudesse descrever o cheiro desse perfume, eu diria que é um cheiro de chuva caindo no concreto molhado. Então, aquele cheiro do concreto ali depois de um temporal. Muito bom. Terceiro perfume designer com qualidade de nicho que eu vou falar nesse vídeo é o meu perfume da Zara favorito, juntamente com esse aqui, que é o Elegantly Tokyo. Já falei várias vezes aqui no canal sobre esse perfume. Estou falando desse perfume agora. É o Le Desjardins, de 2021. Na verdade, ele foi lançado em 2021, num frasco diferente desse aqui, bem diferente. E esse frasco aqui é a versão de 2024, que eles lançaram, né, 3 anos depois. E a perfumista aqui é a Jo Malone. De acordo com o Fragrantica, a Jo Malone criou 56 perfumes para a Zara até hoje. Isso considerando que ela tem uma marca própria também de perfumes, que é a Jo Malone. Que jato bizarro. Tampa imantada. Esse perfume aqui é um perfume chip de couro, muito elegante, bem masculino também. Como eu disse para o primeiro perfume aqui, quando tem uma nota de couro muito forte, como é o caso desse e do Bellamy, que eu falei aqui no começo, eu acho que geralmente são perfumes mais masculinos do que compartilháveis. Mas nada impede, se você for mulher, gostar de perfume desse tipo também, usa. Perfume também que tem uma longevidade absurda na minha pele, dura o dia inteiro. Bom, esse perfume aqui ele é bem diferente do que eu esperava ver num frasco da Zara. A gente está acostumado a ver o Vibrant Leather, perfumes mais leves, como até mesmo esse aqui que eu mostrei, o Elegantly Tokyo. A Zara geralmente faz perfumes mais leves, mas esse aqui, perfume bem pesado. Perfume vintage também, tem um toque assim de perfume mais antigo mesmo. E obviamente, né, as primeiras vezes que eu usei esse perfume aqui, borrifei na pele, fui pedir a opinião da minha esposa, o que ela achava desse perfume, se ela gostava ou não. Mas como eu conheço minha esposa, eu já sabia que ia ser a reação dela. Ela falou isso aqui. 2 pontos, parágrafo, travessão. Esse perfume tem cheiro de gente idosa. Cheiro de velhinho da lotérica. Cara, de onde que ela tira essas coisas, velho? Enfim. Bom, mas pra mim, é um chip com cor sensacional também. E é bem diferente de qualquer coisa que eu imaginava que a Zara poderia lançar. Isso aqui com certeza é um design com qualidade de nicho. Vou falar agora do meu perfume favorito da Banana Republic. Essa marca que eu tenho 7 frascos aqui na coleção é esse perfume aqui. É o Midnight Hour. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2022, então é um dos perfumes mais recentes da marca no mercado. E a perfumista é a Christelle Laprade. Ela criou também 3 perfumes para essa linha aqui, só que os 3 eles são bem femininos. Então eu não tenho eles aqui na coleção. A nota de manga desse perfume aqui é sensacional, nota de topo. Muita gente compara esse perfume com o Creed Aventus,
Só que em vez do abacaxi do Aventus, aqui é a manga. Não acho que parece muito, mas... esse perfume é muito bom. Vou colocar ele para usar na semana que vem, dos perfumes aqui para usar para o escritório. Inclusive, já me perguntaram aqui no canal algumas vezes como que faço para escolher os perfumes que eu vou usar no dia, né, ou durante a semana. Chegou a hora de mostrar o quadro aqui no vídeo. Então, todo domingo à noite, eu pego esse quadro aqui, vê que ele tem a divisão por dias aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E no domingo à noite eu escolho quais perfumes eu vou usar durante a próxima semana. E eu escrevo aqui embaixo já o nome do perfume e quantas borrifadas que eu vou aplicar. Para não ter que lembrar, não ter que consultar minha planilha. Decido uma vez só na semana, escrevo os nomes aqui, vê que hoje eu usei esse perfume aqui para o trabalho, YSL Myself, perfume que eu já critiquei aqui no canal, que eu acho bem sem graça, e hoje eu usei 10 borrifadas dele, continuo achando muito sem graça. Acho que é um perfume que vai sair da coleção muito em breve. Uma vez só, escrevo o nome dos perfumes aqui, e eu tento seguir, né? Eu tento não mudar no dia. Então no dia de manhã, né, cada dia da semana aqui, pego o perfume, borrifo quantas vezes eu coloco aqui embaixo, acabou, resolveu. Bom, antes de fazer esse vídeo aqui, eu entrei no Fragrantica para olhar esse perfume aqui de novo. Eu vi que muita gente considera esse perfume aqui muito parecido com o perfume da marca de nicho Mind Games, um perfume que chama Blockade. Curioso, fui ver quem que criou nesse Blockade. A mesma pessoa, a mesma perfumista aqui, a Christelle Laprade. Então, esse perfume aqui, eu comprei na promoção na Burlington, a loja de departamentos grande dos Estados Unidos. Eu paguei na época mais ou menos 20 dólares americanos para esse frasco aqui de 75 ml. Só que esse Blockade, ele custa 330 dólares americanos. Ou seja, quase 17 vezes mais caro do que o Banana Republic. Eu acho muito difícil ele ser 17 vezes melhor do que esse aqui. Vou falar agora de um perfume que eu confesso, acabei comprando ele no hype, na emoção. É um perfume que eu não uso muito hoje em dia, mas toda vez que eu uso, ele é um perfume bem elogiado. E ele é bem fácil de usar também. Então agora eu vou falar desse perfume aqui. É o YSL La Nuit de l'Homme Bleu Electrique. Inclusive é um dos perfumes com o nome mais longo na coleção também. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2021 e o perfumista é ninguém menos que Dominique Ropion, o cara que criou mais perfumes para Frederic Malle até hoje. Esse cara aqui do lado. Esse perfume aqui também, assim como o Narciso Rodrigues For Him, EDT, ele já foi descontinuado. É um perfume bem fácil de usar, como eu já disse, um perfume bem masculino. Não tem nenhuma nota assim absurda, especial demais. Tem cardamomo, lavanda. Um perfume agradável, um perfume gostoso de usar. Um perfume que dá para usar para o escritório, com certeza, sem problema nenhum. Inclusive ele pode ser perfume assinatura também. Se você tem poucos perfumes na coleção, ou se você quer um perfume e conseguir achar um frasco dele também, né, importante. Perfume assinatura aqui, com certeza. Bom, nenhum perfume aqui na minha coleção tem um cheiro que lembra o do Bleu Electric, mas eu vi no Fragrantica que a Latafa criou um perfume que muita gente fala que se parece com esse aqui. Bom, já tem um tempão que eu não uso esse perfume aqui, acho que semana que vem eu também vou usar ele para ir para o escritório. O próximo perfume designer com qualidade de nicho, que eu vou falar aqui nesse vídeo, é um perfume que eu tenho aqui na minha coleção há alguns anos já, um perfume que eu gosto bastante e que causou muita polêmica em 2025, quando a marca resolveu fazer uma reformulação desse perfume. Vou falar agora desse aqui, é o Dior Homme Parfum, pré-2025. Esse perfume aqui ele foi originalmente lançado em 2014, foi relançado em 2015, nessa embalagem aqui de 100 ml, e estragado em 2025, de acordo aí com os haters no Fragrantica. Eu não tive a chance ainda de experimentar essa versão nova, também não fiquei com muita vontade depois de ver a opinião das pessoas sobre a reformulação, mas esse aqui que eu tenho é a versão 2019. O diretor criativo do meu frasco, que é essa versão aqui de 2019, é o François Demachy. Ele era o diretor criativo da Dior entre 2006 e 2021, ou seja, ele assumiu esse posto por 15 anos. Recentemente, o Francis Kurkdjian, né, que criou a marca MFK há alguns anos, ele assumiu o posto de diretor criativo e ele relançou esse perfume aqui em 2025. Perfume esse que causou uma polêmica gigante, um estardalhaço gigante aí na comunidade perfumista.
Quem conhece esse perfume aqui ficou bem possesso com esse lançamento que ele fez. O Orfador Dior é muito bom. Bom, o Dior Homme Parfum, ele é muito famoso por conta de duas notas, é a nota de íris e a nota de couro. Esse perfume aqui ele é muito masculino, ele é muito elegante, inclusive eu acho hoje em dia muito difícil de achar uma situação para usar esse perfume, então é um perfume que eu recomendaria para ir em festa, casamento, então é um evento mais chique mesmo. Como eu não vou mais nesse tipo de evento aqui em Vancouver, perfume que eu acho difícil achar situação para usar. E muita gente que cria conteúdo aqui no YouTube considera esse perfume aqui o melhor perfume do mundo. Um exemplo disso é o Sebastian, do The Perfume Guy, um canal bem grande no YouTube, no YouTube americano. Na opinião dele, a versão antes, de 2025, porque ele também não gostou da nova, esse perfume aqui para ele, de todos os perfumes que ele tem, se eu não me engano ele tem entre 6 e 7 mil frascos na coleção dele, é o melhor perfume do mundo. E a longevidade desse perfume também é muito absurda. E antes que eu esqueça, eu separei aqui um perfume da Zara, que eu fiz um vídeo aqui no canal já, fazendo um comparativo desses dois perfumes, o Dior Homme Parfum e o Bergamot and Leather Spritz. Se tiver curiosidade, achar um perfume um pouco mais barato nessa mesma linha da Iris aqui, do Dior Homme Parfum, assiste esse vídeo aqui. Vou deixar um card aqui em cima. Saindo agora da Christian Dior e indo para Hugo Boss, vou falar agora desse perfume. É o Boss Bottle Elixir. Esse perfume aqui ele foi lançado em 2023 e as perfumistas, é uma dupla, Annick Menardo e Suzy LeHalley. A Annick Menardo já criou 9 perfumes para o Hugo Boss, também vários outros perfumes para outras marcas também, incluindo a Le Labo, onde ela criou esse perfume aqui, o Gaiac 10. Ele é City Exclusive da cidade de Tóquio, então só é possível comprar esse perfume aqui na cidade de Tóquio, no Japão. E ela criou um outro perfume para Le Labo também, que eu não estou lembrando agora. Bom, essa semana saiu a notícia de que a Annick Menardo vai criar o primeiro perfume dela para Frederic Malle. E esse lançamento vai ser agora, já na semana que vem, dia 1º de fevereiro de 2025. O perfume vai chamar Contre-Jour, já tem a foto desse perfume, vou colocar a imagem aqui na tela. E como de costume, da Frederic Malle, o nome da perfumista ou do perfumista, ele aparece em cima do nome do perfume no rótulo e na caixa também. Então sempre o perfume ser bom, a maioria dos perfumes que eu tenho da Frederic Malle eu gosto bastante. Então assim que ele chegar aqui no Canadá eu vou tentar testar e tentar trazer para o canal aqui também. Deixe nos comentários aqui embaixo se tem interesse para conhecer um pouco mais sobre a marca Frederic Malle. Posso começar a fazer mais vídeos sobre a marca aqui no canal também. E a outra perfumista, a Suzy LeHalley, ela já criou 4 perfumes para o Hugo Boss e ela criou o último perfume que foi lançado para Frederic Malle, que é esse aqui, o Acne Studios. É uma parceria, uma collab com essa marca de roupa sueca. Cara, é bem diferente também esse Hugo Boss. Bem diferente dos outros perfumes da marca que eu testei também. Isso é um comentário muito comum também. Se você for no Fragrantica, para ler um pouco mais sobre esse perfume, o pessoal fala que ficou um perfume mais nichado mesmo. Um perfume não tão designer quanto outros perfumes que eles já criaram antes. Nota de incenso aqui na saída. Patchouli aqui também é muito bom. Muito bom. Bom, pra mim é um perfume bem masculino também. Ouvi no Fragrantica que algumas pessoas acham a saída desse perfume bem difícil, bem desafiadora. Não acho nada absurdo, assim. Mas enfim, acho que eles estão comparando com os outros perfumes, da Hugo Boss. Mas a secagem, todo mundo concorda que a secagem é mais tranquila, a qualidade dele é muito alta também. Agora eu vou falar do meu perfume favorito da Tom Ford. Ele está no meu top 3 dos perfumes que eu mais gosto da minha coleção inteira. É esse perfume aqui. É o Tom Ford Tobacco Oud. Infelizmente descontinuado. Esse perfume aqui ele foi criado em 2013, ou seja, tem bastante tempo já. E o perfumista aqui é o Olivier Giotin, ou Giotin. Eu conheci o Tobacco Oud através de um decante de 10 ml. Esse perfume aqui ele sempre foi muito difícil de achar para comprar, de achar online. Então eu comprei esse decante de 10 ml, eu usei ele várias vezes para sair, para ir para o trabalho, algumas vezes em casa também, esperando esse que aparecer online. Então quando estava quase secando já o decante, apareceu uma unidade,
disponível no site onde eu compro os perfumes aqui no Canadá. Comprei esse perfume aqui, depois ele zerou o estoque no site e eles nunca mais se restocaram. Isso tem mais de um ano já que eu comprei esse perfume. Então parece que agora eles realmente descontinuaram o Tobacco Oud. O Tobacco Oud foi um dos perfumes que eu mais usei nos últimos 2 anos. De acordo com minha planilha aqui, eu usei ele 28 vezes, principalmente para ir para o escritório. Para quem não sabe, a Tom Ford, essa linha deles mais cara, a ideia inicial era fazer perfumes mais desafiadores, mais difíceis mesmo, nessa linha aqui. Só que tem muito tempo que eles não fazem um perfume nessa qualidade aqui. Bom, as principais notas desse perfume, além obviamente do tabaco e do oud, né, que está no nome do perfume. O oud aqui ele não é um oud animálico, não é fecal, é um oud bem fácil. Tem aqui as notas de whisky e a nota de incenso. Bom, e muita gente fala no YouTube, fala no Fragrantica também, que esse perfume, o Tobacco Oud, foi o perfume mais elegante e o melhor perfume que a Tom Ford já fez até hoje. E eu não discordo. Esse perfume aqui, na coleção eu tenho 24 frascos, mais 2 decantes dessa marca, da Tom Ford, e pra mim, esse perfume aqui disparado é o melhor perfume que eles têm. Chegando agora no penúltimo perfume desse vídeo, é uma marca de perfumes que eu demorei bastante para testar, para ter acesso ao primeiro frasco. Eu comprei esse perfume às cegas. Eu gostei tanto desse perfume que eu acabei comprando um outro perfume da mesma linha uma semana depois. Obviamente, os 2 frascos na promoção, peguei 50% de desconto, mais ou menos. Então eu vou falar desse perfume aqui agora. Esse é o Bulgari Falcar, tampa imantada. O Falcar foi lançado em 2019 e quando eu consultei o lote desse perfume aqui, desse frasco, ele falou que ele é de janeiro de 19. Então provavelmente o primeiro lote desse perfume aqui que eu achei, com desconto ainda. Esse perfume aqui ele foi criado pelo Jacques Cavalier. Para quem não sabe, ele é o perfumista in-house agora da Louis Vuitton, perfumista que faz todos os perfumes da marca agora. E só para a Bulgari, o Jacques Cavalier ele fez 40 perfumes para essa marca aqui, incluindo vários perfumes dessa coleção, que chama Le Gemme. Essa coleção aqui, cada frasco, ele é praticamente idêntico aqui, né, um frasco preto, e o que muda mesmo é a tampa. A cor da tampa aqui, que é uma pedra, de acordo com o perfume. E o nome do perfume mesmo só tem na parte de baixo. Coloquei essa etiqueta tosca aqui, mas não tem em lugar nenhum o nome do perfume aqui no rótulo. Borrifador excelente. Os melhores borrifadores que eu tenho na coleção. Facilmente. Nossa senhora. As principais notas desse perfume aqui pra mim: o açafrão, o cipriol e o oud. Ou seja, pelas notas dá pra ver que é um perfume bem masculino. Né? Pra quem não sabe também, essa linha da Bulgari, que tem esse formato de frasco aqui com essa tampa, essa é a linha masculina. A linha feminina, ela tem um formato um pouco diferente. Se eu achar uma foto eu vou colocar aqui do lado. Mas esse perfume aqui ele é muito masculino. Perfume que é bem difícil de usar para ir para o trabalho ou para usar na academia também. Perfume mais para sair mesmo, porque ele é muito forte. E como eu disse, eu gostei tanto desse perfume, do Falcar, que depois que eu testei ele em casa, eu acabei voltando no shopping, né, acho que uma semana depois. Fui em outras lojas onde eu comprei esse perfume, acabei achando um outro perfume da mesma coleção, que é esse aqui. É o Malachius, algo do tipo. Então esse aqui é o Falcar e esse é o Malachius. Você vê que só muda mesmo a tampa deles. Esse aqui é um perfume que dá para usar para o trabalho tranquilamente. Por causa da lavanda. Perfume Fougère, um perfume mais fácil de usar no escritório. Bom, os dois para mim, tanto o Falcar quanto o Malachius, os dois designers têm qualidade de nicho para mim. Mas tinha que escolher um dos dois, acabei escolhendo o Falcar aqui. Bom, esse perfume aqui, o Falcar, perfume muito elogiado, tem uma nota altíssima no Fragrantica, de 4.4 em 5, ou seja, o pessoal gosta bastante mesmo desse perfume. Eu já falei no outro vídeo aqui no canal que minha meta esse ano é diminuir bastante a minha coleção. Quero me desapegar de alguns frascos, né, reduzir bastante a coleção para ter frascos que eu uso mais, perfumes que eu uso mais frequentemente. Só que, se eu tiver a oportunidade de conhecer outros perfumes dessa marca aqui, e tiverem com preço bom também. O último perfume desse vídeo ele tá lacrado ainda,
Tava esperando fazer um vídeo aqui pro canal para poder fazer um unboxing dele, fazer um vídeo. É esse perfume aqui. É o Montblanc Starwood. Ele foi lançado em 2025 e o perfumista é o Gael Monteiro. Então bora abrir a caixa aqui rapidinho, finalmente. A caixa aqui tem uns detalhes aqui em alto relevo. O lote aqui atrás. Cara, a cor desse perfume é muito bonita. Esse é o Starwood. Lembrando que ele faz companhia aqui agora ao Patchouli Inc. Já fiz vídeo desse perfume aqui no canal. Só clicar no card aqui em cima depois. Borrifar ele na fita. Ah, esse frasco aqui, ó, é de 125 ml. Melhor, né? Maior do que o normal aí, que geralmente é de 100 ml. O cheiro já subiu aqui já. Ó. O uso desse perfume é muito bom. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Não é animálico, não é fecal. Fecal, não sei. Sim, não tem muito vídeo dele ainda no YouTube, não tem muita resenha ainda, porque é o perfume mais novo da marca. Foi lançado há poucos meses. Esse perfume é muito bom. Vou borrifar ele na mão. Passar o resto do dia com ele na mão. Caraca, que jato gigante. Achei que saiu um jato pequeno. Nó. É um pouco animálico, sim. Não é um wood tipo do Tom Ford Wood. Não é um perfume. Não é um perfume tão fácil. Bom, inicialmente eu estava pensando em fazer um vídeo para fazer um unboxing, primeiras impressões desse perfume. Assim como eu fiz aqui para o Patchouli Inc. Já um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal desse perfume. Vou colocar no card aqui em cima. Mas eu vi que eu podia encaixar esse perfume aqui nesse vídeo. Preferi abrir ele aqui, experimentar ele aqui também. Deixa eu ver a reação da minha esposa para esse perfume. Já volto. A few moments later. Ela falou que tem cheiro de chiclete com gasolina. Esses foram os 10 perfumes designer da minha coleção, que eu acho que tem qualidade de perfume de nicho. Deixa nos comentários aqui embaixo se você tem algum desses perfumes, se você concorda ou discorda. Ou então compartilhe aqui também se você tem algum perfume designer que você acha que tem qualidade de nicho, para o pessoal poder conhecer. Não esquece de deixar uma curtida, deixar uma hypada também para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Também não esquece de assinar o canal, caso não tenha assinado ainda, é de graça, não paga nada, R$0. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.